Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast especial da 12ª edição da campanha Somos Mulheres de Coragem, uma campanha promovida pela Diaconia, que faz parte da estratégia da organização na promoção da justiça de gênero e busca mobilizar e sensibilizar mulheres cristãs para enfrentarem as violências de gênero nas igrejas, no trabalho e em diversos espaços para promover vida plena para todas as mulheres. Hoje nós estamos aqui com um estúdio florido, maravilhoso, com essas mulheres incríveis. Késia Cristina, maravilhosa. Eita, Tamires, prazer, viu? Vai ser muito bom esse episódio, certeza. Maravilhosa. Olha, ela é coordenadora, gente, da Diaconia, no enfrentamento aos fundamentalismos e na promoção da justiça de gênero. Nós estamos também com a pastora Rita da Paz. Pastora Ritinha, bem-vinda, pastora. Obrigada, gratidão por estar aqui, amei o convite. Maravilhosa. Ela está representando o Fórum de Mulheres Cristãs de Pernambuco e também, falando direto do Rio Grande do Norte, Dilvânia Fernandes, que é agricultora e coordenadora do grupo de mulheres do assentamento Ursulina. Bem-vinda, Dilvânia. Oi, Tamires, eu estou aqui distante, mas estou com vocês. Então, para começar o nosso papo, a gente vai falar sobre o tema da campanha desse ano, né? Que tem uma chamada Ei, estamos aqui pelo fim da divisão sexual do trabalho. Késia vai falar um pouco para a gente por que a Diaconia optou por esse tema, né? O que seria a divisão sexual do trabalho? Então, Tamires, todos os anos, essa já é a 12ª edição da campanha, né? E todos os anos a gente olha para o contexto, especialmente o contexto onde as mulheres estão inseridas na nossa sociedade e tenta perceber qual é a demanda, né? Qual é a demanda que tem a ver com as questões das mulheres, com as nossas questões, né, que nos atravessam. E a gente tem percebido que essa pauta da divisão sexual do trabalho, que já era para ter sido vencida há muito tempo, né? A gente ainda precisa voltar, até porque a gente tem vivido tempos também de alguns retrocessos. E nos parece que estão querendo trazer de volta, né, as mulheres para aquele lugar da exclusividade, né, do ambiente, do trabalho doméstico. E não só isso também, a gente precisa discutir com a sociedade, especialmente com as mulheres, outras questões, né, que têm a ver com o mundo do trabalho e que coloca as mulheres, mesmo que as que estão no mercado de trabalho, nesse lugar da subserviência, né, da inferioridade, né, e, inclusive, da exploração da mão de obra a serviço do mercado. Então, para a Diaconia, discutir hoje sobre isso não é algo passado, muito pelo contrário, é atual, é importante e é urgente. E aí você perguntou também o que seria, né, essa divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho nos diz o quê? Primeiro, né, que o movimento de mulheres da década de 60, 70 para cá, vai apontar, por exemplo, os afazeres domésticos, né, historicamente executado por mulheres, como trabalho. Isso nunca foi considerado trabalho, né? Então, não, isso é um trabalho porque é colocado ali a mão de obra de alguém. As mulheres, no caso. E como é um lugar destinado socialmente para as mulheres e o espaço, né, público, fora do espaço doméstico, um lugar destinado de acordo com os papéis de gênero para os homens, então a gente entende que existe aí, socialmente construída, uma divisão sexual do trabalho. Espaço, por exemplo, isso é de homem, isso é de mulher, como se isso fosse interferir na masculinidade dos homens, se vier, por exemplo, ocupar o trabalho doméstico, né? Se ocupar de trabalho doméstico, ou então a mulher deixaria, né, de estar cumprindo com o seu papel a ocupar espaços que socialmente parecem estar destinados aos homens. Pois é, essa é uma realidade constante, né, na vida das mulheres, das igrejas, mulheres trabalhadoras, né? Quantas de nós, de vocês, também não passam, né, por isso no ambiente de casa, até no ambiente de trabalho mesmo, nós não somos valorizadas como deveríamos, né? Então, eu queria saber de Ritinha, de Dilvânia, vocês já tinham ouvido falar nesse termo? Como é essa realidade na vida das mulheres que vocês convivem, na vida de vocês mesmo? Como é que vocês sentem essa divisão sexual do trabalho? Sim, já tínhamos ouvido falar. Historicamente, a divisão do trabalho sempre foi baseada no gênero.
As responsabilidades dadas a mulheres, responsabilidade dada aos homens, tinha uma simples influência no fator biológico. E mesmo quando as mulheres estiveram maciçamente na indústria, que foi na época da Revolução Industrial, a gente viu que a motivação real era mão de obra barata, mulheres ganhando salários menores do que os homens. E, atualmente, Ritinha, como é que você sente isso no seu dia a dia? Você passa por isso? Você acredita que tem uma divisão justa? As tarefas são bem divididas, né, com quem você convive, com quem você mora? Ou você sente um peso em relação a isso? Como é realmente a sua realidade? Não somente eu, mas muitas mulheres nos nossos espaços de fé trazem queixas dessa natureza, que é a questão do cansaço, da jornada dupla de trabalho, de se sentirem poucas valorizadas, a carga muito grande com a família, com os filhos, os esposos e outras atividades do cotidiano são realmente uma carga muito grande que as mulheres levam, né? E o que acontece? Uma das outras coisas que é um peso, coisa que é um peso muito grande, é a questão da mulher na idade reprodutiva. Ela tem muito menos possibilidade de ocupar espaços de lideranças. Devido justamente à falta de impulsionamento, né? Se eu não tenho essa divisão justa em casa, se eu não tenho tempo para me dedicar, claro que eu vou estar com essa sobrecarga, né? Divânia, você sente também essa desigualdade? Como é a sua vivência em relação a isso? A vida das mulheres, que eu falo assim, das mulheres, porque eu falo em nome de todas as mulheres aonde eu resido, que é no meu assentamento, e onde eu moro. Porque, como eu represento o grupo de mulheres, as dores delas são minhas dores. Não é diferente, porque a gente tem uma jornada muito longa, muito extensa de trabalho no dia, que às vezes a gente chega até a imaginar, dizer, será que é o mesmo que estou fazendo tudo isso? Porque essa divisão, por mais que a gente sabe que, entre aspas, tenha que acontecer, ela não está bem vista ainda na nossa sociedade por um todo. A gente enfrenta muita coisa na área rural para que a gente chegue a representar um espaço. A gente tem que aguentar muita coisa, tem que passar por muita coisa mesmo. Pois é, e são a realidade de outras mulheres que acabam impactando na nossa própria vida, né? Para a gente ter um pouco mais de noção, né, da realidade da vida das mulheres, teve uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, que apontou que mulheres, especificamente as nordestinas, destinam 23 horas e meia nos afazeres domésticos, né? Então, assim, quando a gente pensa, o dia tem 24 horas, né? E aí a gente mulheres dedicam quase o dia inteiro, se a gente pensar, né? Isso em um dia. Imagina isso durante a semana, o mês, como é que essas mulheres se sentem, né? Então, qual seria, assim, se a gente pensar, Quesita, vou trazer essa questão para a nossa também teóloga, Quesita, qual seria a causa, a raiz desse problema, né, dessa desigualdade? Veja, Tamires, quando a pesquisa traz um recorte nordestino, né, um recorte regional, na realidade, aponta questões que são bem pertinentes a esse lugar, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a Dilvânia, que é uma mulher do campo, e a gente tem a Ritinha, que é uma mulher da cidade, né? Então, quando a gente pensa na mulher do campo, sobretudo esse campo que é o semiárido nordestino brasileiro, quais foram as possibilidades de acesso que essas mulheres tiveram à educação, né? Quais foram as possibilidades que elas tiveram de distribuição dessas atribuições domésticas, né? Que a gente sabe que, historicamente, é sob a responsabilidade da mulher. Então, assim, de buscar a água, né, Dilvânia? Talvez sua mãe, sua avó, né, ou algumas outras mulheres do assentamento, essa realidade de andar quilômetros para buscar água, né, para
ir atrás do alimento, qual é o tempo que essa mulher teve também, né, de ter acesso a outros espaços, seja para estudar, para o trabalho, para a geração de renda. Muitas vezes, quando a geração de renda, essa renda ela é tida como renda da família, porque está relacionado, né, Dilvânia, com a agricultura. Então, a agricultura é de todas as pessoas que estão naquele ambiente ali, e essa autonomia e essa individualidade da mulher, ela é invisibilizada ou até excluída, né? Ela não existe. Então, essa mulher de poucas oportunidades ou quase nenhuma oportunidade, ela vai estar sobrecarregada. Por quê, Tamires? Porque quando a gente entende que existe um período aí que é as horas, né, de uma semana, foi da pesquisa? Da semana, essas 23 horas da semana, subentende-se, então, que nos outros horários, nas outras horas da semana, ela está dedicada aos outros afazeres. Que afazeres são esses? Né? Então, hoje, a mulher ela está no mercado de trabalho, ela é quem leva as crianças, os filhos, as filhas ou os netos e as netas para a consulta médica, deixa na escola, prepara o alimento, deixa o alimento, muitas vezes, preparado na noite anterior, vai dormir super tarde, né? E ainda tem todas essas responsabilidade doméstica. Então, e a raiz disso é o quê? É a nossa sociedade de modelo patriarcal, que destinou, como a Ritinha, né, pastora Rita, bem colocou aqui, essa divisão sexual do trabalho, né? E que nessa divisão sexual do trabalho, a questão de gênero, né, ela é muito desigual. Então, ela retira a oportunidade das mulheres, dando as oportunidades aos homens, e aí vem, então, essa sobrecarga. Quando a pesquisa vai para o recorte nacional, a gente tem um dado que diz que os homens dedicam, essa pesquisa de 2022, de amostra de domicílio pelo IBGE, que os homens dedicam 11 horas da semana, enquanto as mulheres, em nível nacional, 21 horas. Então, olha a diferença que existe aí, né? A disparidade que existe. A gente tem muito o que caminhar ainda, né, nessa conquista. É verdade. Eu queria saber também de vocês, se vocês, em qual momento da vida, ou se, enfim, em algum momento, vocês já pararam para pensar sobre essa desigualdade. Poxa vida, isso aqui está sendo desigual. Eu tenho que repensar. Ou não. Não tem, muitas vezes as mulheres não têm nem tempo de refletir, né? Então, vocês já pararam para refletir sobre isso? Em que momento vocês talvez tiveram um momento para conversar com a família, de dizer, aqui a gente vai ter que repensar essa jornada, né? Muitas vezes os filhos e as filhas, como é que isso pode ser reorganizado, né? A gente vai falar sobre as formas de enfrentamento, mas teve esse momento em que caiu a ficha, assim, de dizer, está sendo pesado para mim. Já teve esse momento em vocês? Bom, na minha família, na criação dos meus filhos, que eu vendo minha mãe fazer, reproduzir, na minha casa tem uma divisão de trabalho. E eu sempre digo a eles, olha, todos são donos da casa. Todos são responsáveis pelas tarefas. E aí isso sempre deu certo. Mas a gente percebendo assim no nosso espaço de fé, as queixas das mulheres, a sobrecarga, às vezes, quando elas são convocadas para fazer alguma coisa na igreja, e elas nos relatam que, olha, talvez eu não possa vir, porque eu tenho que fazer diversas tarefas em casa. E, por refletir nessas questões, ouvir essas questões, nós, nas igrejas, na minha igreja, desenvolvo roda de diálogos onde eu converso com as mulheres sobre essas questões. E tento, de certa forma, fazer com que elas reflitam, né, que o sexo não é um destino biológico que faz com que a gente tenha essa sobrecarga, mas exatamente uma questão social trazida do patriarcado, onde a mulher tem força para fazer tudo e tempo, e os homens, né, fazem só aquilo que a sociedade designa que eles devem fazer e receber por isso. Então, nós trazemos essas conversas, né, com as mulheres, e elas desabafam que essa desconstrução é muito difícil, porque vai passando de geração em geração, mas não é impossível, né? A gente já percebe dentro das igrejas e das mulheres com quem nós dialogamos algumas mudanças, alguns relatos de que, olha, agora está acontecendo assim. E a gente fica muito gratificado por
trazer essa influência para a vida de nossas mulheres, sabendo que a gente pode contribuir melhor para que elas emocionalmente, fisicamente, se sintam mais acolhidas e tenham mais tempo para a sua capacitação e até mesmo para o nadismo, né, para o relaxamento. O nadismo, gostei desse termo, não conhecia, viu, Ritinha? Você, como sempre, além do seu tempo, o nadismo. Vou usar agora o nadismo. Olha só, Dilvânia, em seu território, como é que você sente também esse impacto, né, dessa desigualdade, né, que a gente está falando aqui, mas também como é que você se organiza ou como é que você promove esse diálogo em seu espaço, né, da sua casa, mas também com as outras mulheres, como é que você observa que se existe essa organização, esse diálogo ou não, ainda é uma barreira? Na minha realidade, é um pouco assim, diferente, porque como a gente precisou, foi formado o grupo em 2004, o grupo de mulheres foi formado, foi que as mulheres foram aprendendo a ter autonomia de começar a pensar em dividir tarefas, porque para os maridos, as mulheres ajudavam. Elas não era sobrecarga, elas faziam a luta da casa, cuidar de menino, cuidar dele e trabalhar nos quintais ou nos roçados. Para ele, isso era uma ajuda. E quando eu comecei a ver que do jeito que eu boto comida, que ele bota comida dentro de casa, que eu coloco comida dentro de casa também, que eu trabalho de domingo a domingo, por que só eu tenho que trabalhar dentro de casa, se todo mundo come junto? Aí foi que a gente foi começando a pensar que as tarefas não tem que ser sobrecarregar a mulher, se dentro de casa tem um monte de gente que está usufruindo da mesma coisa. Então, vamos dividir tarefa. Eu fui criada num estilo que a minha mãe me criou. Meu pai morreu cedo e a gente deixou uma casa de 5 filhos e minha mãe dividia tarefas. Os mais velhos cuidavam dos mais novos, enquanto um acompanhava ela para o roçado. E na minha casa eu criei meus filhos dividindo tarefas. A menina fazia comida, mas os meninos, homens, ajudavam na tarefa de casa, porque a menina não era obrigada a fazer as coisas sozinha, porque era mulher, não. E ainda hoje é assim, tem comida dentro de casa. Ah, mãe, eu não quero comer essa comida. Então, se levanta e vai fazer a comida que você quer comer. Porque eu não sou obrigada a fazer uma coisa porque você é homem e acha porque eu sou mulher, tenho que me sobrecarregar para fazer o que você gosta. E assim as mulheres foram começando a se ter liberdade, que, entre aspas, tem muitas ainda que vivem dessa maneira. Na minha realidade, infelizmente, ainda tem muita mulher que vive sobrecarregada e o marido ainda diz que ela está ajudando e se não ajudar, vá para casa de quem quiser, que ele não aceita dentro de casa. É difícil, né? Ouvir isso, né, do seu companheiro, da pessoa que está ali convivendo com você, que, na verdade, deveria ter essa mentalidade, né? Poxa, não é uma ajuda. É parte, poxa, se eu convivo, se eu estou aqui nesse espaço desfrutando das mesmas coisas, não é porque eu estou ajudando, é porque isso também é minha obrigação, né? É a obrigação de todas as pessoas. E você trouxe um aspecto que é fundamental, que é desde cedo, né? Desde criança, já despertar essa mentalidade de que se eu também estou fazendo parte dessa família e desfrutando do café da manhã, do almoço, da janta, eu tenho aqui que fazer a minha parte, né? Eu também nasci nesse lar que tem essa carga tradicional de igreja e muitas vezes eu via, né, minha avó, minha mãe, enfim, colocando o almoço do meu pai, do meu irmão, por exemplo, e se eles fossem se servir, fazer o prato deles era uma ofensa, né? Então, como é que vocês enxergam também essa falta para a gente enxergar essa realidade? Porque, como o Quesita trouxe, né, a sociedade patriarcal, ela não quer que a gente levante essa pauta, né, da divisão injusta. Se eu estou trazendo esse tema aqui, a gente falou muito sobre isso, né, que é um tema invisível. Esse grito não é em vão, né? Ei, estamos aqui. É um grito coletivo de nós mulheres. Então, para vocês, o que é que falta
nas pessoas, seja na igreja, seja nas associações rurais? O que é que falta para as mulheres, né, enxergarem, dizer, caramba, eu estou sofrendo uma violência? Porque não é tratado como violência, né? É tratado, na verdade, como uma obrigação. Às vezes, eu já ouvi muito isso. Nossa, você é a mulher do lar, você tem que cuidar do lar. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Mas a mulher, ela pode ser do lar, a mulher pode ser a que produz conhecimento, a que está na cultura, né? Produzindo cultura também. Então, ela tem o poder de escolha, o poder de decisão, né? Então, o que é que vocês acham? O que é que falta nas mulheres em se atentarem? Dizer, eu preciso tirar a minha venda, enxergar isso e mudar a minha realidade. Joguei a bomba aqui para você. Então, o que falta é exatamente essa questão de nós as influenciarmos para o questionamento, a reflexão. Porque o patriarcado tem todo o interesse, como você acabou de dizer, de que nós não tiremos a venda dos olhos, porque é cômodo. E nos espaços de fé, a gente aprende isso e naturaliza. Você percebe que nos cargos da liderança das igrejas estão os homens e as outras tarefas, outros serviços, como servir o lanche, ensinar as crianças, trabalhar na zeladoria, estão com as mulheres. Então, isso aí é ensinado. A gente aprende com a sociedade, a gente aprende dentro das igrejas também, porque as mulheres estão em todos os espaços, nos espaços seculares, dentro das igrejas, dentro dos lares, e tudo isso é aprendido e reproduzido. Então, o questionamento, essa conversa de, e aí, como é que você se sente? O que é que você tem feito em sua casa para que as tarefas sejam divididas? Você acha que o salário que você está ganhando para a sua jornada de trabalho é justo? Então, tudo isso aí, nós trazendo a pauta, faz com que as mulheres abram suas visões. E aí nós vamos ter uma sociedade onde, aos pouquinhos, nós vamos desconstruindo esses valores que, na realidade, são tão violentos para nós mulheres. Verdade. E você, Dilvânia, o que é que você acha? Primeiro, assim, eu acho que a sociedade precisa visibilizar mais o trabalho das mulheres, diminuir as cargas horárias que as mulheres que assumem, muitas das vezes sem poder, que muitas das vezes a gente não consegue dormir de cansaço, já passa um dia cansativo, quando consegue deitar, não consegue dormir pelo cansaço, e elas têm mais autonomia de si, entre si mesmo, de buscar mais conhecimentos, porque quando eu cheguei no assentamento, mulher não podia ir para uma reunião, mulher não assistia reunião no assentamento onde eu moro. As mulheres não podiam falar, se tivesse num canto, só falava se o marido autorizasse. Quem já se viu isso? E quando eu cheguei lá, eu comecei a mudar e assim, eu fui vista de certa forma, como uma pessoa que estava para destruir casamentos, porque eu comecei a me buscar conhecimento, porque diaconia eu sempre vou elogiar a diaconia, porque onde tem diaconia, mulher aprende como se defender, aprende como viver, aprende a enxergar o lugar dela. E diaconia me fez enxergar que se eu não falasse, que se eu não buscasse minha autoliberdade, eu não ia chegar a lugar nenhum, porque dentro de casa, no quintal, eu plantava só o que o marido escolhia para plantar, no roçado ele dizia que eu ia ajudar, e assim, eu fui aprendendo que se o quintal é eu que cuido, é eu que tenho o poder de decisão de plantar o que eu quiser no meu quintal. E eu fui aprendendo que dentro da minha casa eu tenho que ter o respeito. Sim, eu tenho que impor o meu respeito, mas eu tenho que ser eu também. Eu tenho que dizer o que eu estou sentindo. Eu tenho que dizer que eu estou cansada. Tenho que dizer que eu não posso levar a tarefa sozinha. E que ali eu não estou ajudando, que eu estou fazendo também. Eu vivenciei cenas que, para mim, é uma tristeza de ver uma mulher receber
O Bolsa Família, o homem está no pé da porta da casa lotérica, esperando, e a mulher teve que pôr o dinheiro todo na mão dele para ele fazer o que ele queria. E cadê a autonomia da mulher de fazer o... A mulher sabe o que precisa numa casa. A mulher sabe como manter a casa. E assim, eu acho que a sociedade ainda é muito cega para o trabalho da mulher. Principalmente de nós agricultoras que moram na zona rural. A gente sofre por muito de passar por dificuldades de fala, porque tem vergonha de falar, de passar, porque é da roça, a mulher da roça não precisa falar, eu decido por ela. Sabe, eu acho que isso precisa parar de existir, porque enquanto uma se acanhar, enquanto eu falar, mais duas lá no meu assentamento não falam, como é que eu vou mudar a vida dessas mulheres? Maravilhosa, viu? Que a gente chega, fica emocionada ouvindo você falar, Dilvânia, porque realmente é muito potente lhe ouvir, né? Ouvir como uma mulher é capaz de transformar também a vida de tantas mulheres, né? E como você falou, a Diaconia, como organização, né, de defesa de direitos, comprometida com a justiça, ela tem esse papel de despertar as mulheres, né? Então, Kézia, eu queria que você falasse um pouquinho também como é que tem sido para a Diaconia promover esses diálogos, né? Não só com as mulheres, né, nós que estamos aqui hoje, mas também com os homens. Como é para a Diaconia causar esse despertamento, essa transformação? Tamis e Dilvânia e Ritinha, né, pastora Rita, eu queria trazer um elemento que tem na fala de Dilvânia, que é uma denúncia bem interessante que ela faz na fala dela, que tem a ver com a ajuda. Vocês percebem que na fala dela, que aquele trabalho que é invisibilizado da mulher dentro do espaço doméstico, ele tem a tendência de ser invisibilizado também no mercado de trabalho ou no espaço público onde ela vai trabalhar para gerar renda, né? Então, como é o roçado da família, ela não está indo para o trabalho dela onde ela gera renda. É como se ela estivesse indo para ajudar nesse trabalho, mas esse trabalho é dela. Né? Isso é trabalho, isso gera renda e deve gerar autonomia para ela, e ela tem se apropriado desse lugar, ela tem pleiteado esse lugar. Né? Não, eu estou trabalhando, eu não estou ajudando. Né? O contrário também, a gente tem escutado muito, né, pastora Ritinha? Não sei se, Dilvânia, tu já escutou isso. Ah, mas ele me ajuda em casa. Né? Ele me ajuda em casa. A gente não quer ser ajudada em casa. A gente quer divisão justa das atribuições domésticas. Que todas as pessoas que estão naquele espaço doméstico têm condição, né, de contribuir com aquele ambiente, a criança que já vai aprendendo a ter responsabilidades, né, com as atribuições ali, seja o menino, seja a menina, seja quem for, que tenha condição física para isso, né, ela já pode assumir responsabilidades, e a gente vai criando uma outra sociedade, que é o que está nos faltando, sabe, Tamires e as colegas e quem está nos ouvindo também, né? A gente precisa de uma outra sociedade. E a Diaconia acredita que uma outra sociedade é possível. Uma sociedade que haja justiça para quem precisa de justiça, né? Então, assim, quando a gente fala de justiça, é porque existem desigualdades. Né? E quando a gente fala de sociedade patriarcal, que a gente falou aqui, dentro dessa conversa, o que isso quer dizer? Que existe uma relação de poder aí. Que nessa relação de poder, os poderes são desiguais, né? Não tem problema em ter poder. Todas e todos queremos nos empoderar, né? E ter poder é bom, é importante para que a vida aconteça. Agora, como é que está essa relação de poder? Poder para quem? Né? Ou para quê? Né? E não é sobre quem você tem poder, é sobre o que você tem poder. Né? Então, essa nova sociedade, a gente acredita nela, e justiça de gênero, fazer justiça de gênero para a Diaconia é uma bandeira, é uma causa, porque não haverá justiça social sem justiça de gênero. E, para isso, a gente mobiliza também os homens. Né? A gente tem procurado trabalhar aí a questão de outras masculinidades que são possíveis, né? Que não seja essa masculinidade tóxica,
né, que coloca a mulher, né, nesse lugar de inferioridade, de subordinação, de exploração. Então, investir em campanhas como a campanha Somos Mulheres de Coragem, investir em produção de conteúdo, né, investir em processos formativos com as mulheres no campo, com as mulheres na cidade, com as lideranças pastoras, religiosas, a gente tem entendido que é um caminho também que pode contribuir muito para essa mudança que a gente deseja na sociedade, né? A justiça para as mulheres, a gente quer justiça de trabalho, né? Justiça trabalhista para as mulheres, né? Então a gente quer uma divisão justa de trabalho, né, Dilvânia? A gente quer o nosso horizonte utópico, e a gente está trabalhando para isso, é o fim da divisão sexual de trabalho, né? Ei, nós estamos aqui, nós somos mulheres de coragem e a gente quer o fim da divisão sexual de trabalho. Muito bom. E é para isso que estamos aqui, né? Nesse grito, juntas. A gente está chegando ao final do nosso videocast maravilhoso. Eita, como passa rápido. Ai, passa muito rápido. A gente ficaria aqui o dia. Olha, se tivesse botado café na mesa, já era. Ainda bem que foi água, né? Verdade. Foi uma aguinha aqui, só para a gente começar esse diálogo, né? Assim, a campanha, ela é muito potente nesse sentido, porque dá para a gente começar a despertar mesmo, né? É o começo. Tamires, eu acho que Dilvânia, quando ela faz os relatos, e Ritinha, mostra para a gente, para quem está nos assistindo, que é possível, sim. É possível. Né? A consciência, quando ela chega, a gente encontrar caminhos para virar a chave, e ao virar a chave, né, abrir outras portas de liberdade para a gente. Né? Que lindo, olha aí. Portas de liberdade. Menino, elas são muito poéticas. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, né? Para nós que fazemos diaconia. É um prazer incrível, né? Ouvir essas histórias, principalmente histórias de transformação. Mulheres que estão transformando, né? São muito potentes e que a gente também possa inspirar as mulheres que estão nos assistindo, os homens que estão nos assistindo, a também causar essas transformações na sua casa, no seu trabalho, na rua, em todos os espaços, né? Então, queria que vocês, né, falassem um pouquinho aí para a gente finalizar o nosso videocast de uma forma para encorajar também as pessoas que estão nos assistindo. Queria que vocês fossem inspiradas aí nesse mesmo espírito transformador e revolucionário. Quero fazer apenas uma convocação para nós continuarmos pensando sobre esse tema tão relevante e para fazer com que a sociedade entenda que a divisão justa de trabalho não deve ser baseada no gênero, mas na competência. E a desconstrução de que a mulher é o sexo frágil, é menos inteligente, que é uma mão de obra mais barata. Quando nós começarmos a entender todas essas outras coisas e pôr em prática, nós teremos uma sociedade justa, igualitária, onde todos, filhos e filhas, né, de Deus, mulheres e homens, podem ser considerados por aquilo que faz, por sua competência, por sua jornada, e não pelo sexo. E é isso. Arrasou, Ritinha. Bem, eu vou deixar aqui, na realidade não é nem uma mensagem, eu deixo aqui tipo um pedido, um apelo, não sei, para que as famílias, né, em si, né, porque quando você trabalha a mulher, você tem que trabalhar a família, né, porque a mulher diz assim, que o homem, eu assim, entre aspas, eu fui criada que o homem é o alicerce da casa. Mas eu acho que o alicerce é o homem e a mulher, se eles andam de mão dadas para a educação, começando pela educação dos filhos. A educar que o filho, que se você tem 2 filhos, um homem e uma mulher, que um não é diferente do outro, que não dá mais direito ao filho homem por ser homem e diminuir a mulher. Que eles têm a capacidade que o homem tem, a mulher tem também. Que se os pais educassem os filhos dessa maneira, a sociedade não seria tão machista. A gente não sofria tanto machismo num ambiente, na sociedade, onde a gente tem que sobreviver. A gente passa por bocados difíceis de engolir, porque a sociedade não foi educada dessa maneira, foi educada que o homem é quem manda e acabou-se. Assim, eu não tenho nada contra homens, porque eu tenho 2 filhos, homem,
que a minha razão de viver são meus filhos. Mas eu eduquei eles quando a mulher dele está em casa, que está cansada, se ele puder fazer as coisas, ele faça. Eu sei que ele está trabalhando, mas ela também está, que ela passa o dia trabalhando. Eu eduquei minha filha a não baixar para ser menor do que o esposo dela, porque nós somos iguais numa sociedade que nós precisamos de lutar por espaço. Que os homens vejam que as mulheres não são sexo frágil, que as mulheres elas têm tanto direito quanto eles, e que as mulheres têm muito trabalho que faz melhor do que homem. Não é por ser mulher que ela deixa de ter a potencialidade que ela tem. Que nós possamos seguir um caminho que dê liberdade às mulheres, que não oprimam, porque eu sei o que é viver oprimida, eu sei o que é agressão, eu vivenciei, é uma coisa que eu não queria ver isso no futuro, porque tenho filho, tenho netos e tenho netas. Mas eu vou educar meus netos a seguir que homem não é diferente de mulher, ele só tem sexos diferentes, mas a potencialidade é igual. Não sei se eu fui clara, mas é isso. Que é isso, maravilhosa. E Quezita? Tamires, o que eu vou dizer depois dessas mulheres? Né? Assim, não vou me repetir, porque elas deram um recado muito bem dado, né, para a sociedade como um todo. E Dilvânia traz algo que eu quero reforçar, que é a educação, né? A transformação da sociedade vem pela educação. Então, seja começando em casa, também a educação formal, né? A gente precisa que essas questões sejam tratadas. Enquanto diaconia, né, a gente tem essa campanha como público prioritário as mulheres que estão envolvidas em comunidades de fé, mulheres cristãs, mulheres evangélicas, católicas, enfim, que têm uma relação com a fé. E aí eu queria lembrar pelo menos de 2 passagens bíblicas, né, que fortalecem essa nossa luta, né? Quando o Paulo escreve a comunidade de Gálatas, Gálatas está passando por um momento, aquela comunidade está passando por um momento de parece que está querendo retroceder nas conquistas que já tiveram na sua sociedade, saindo de uma sociedade escravocrata para ser uma sociedade livre. E aí ele lembra, né, de uma questão muito importante, que em Cristo não existe homem e mulher. Né? Não existe patrão, escravo, escrava, né? Não existe judeu e nem grego, né? Não existe pernambucano e paraibano, né? Pernambucana, paraibana, todas as pessoas são uma pessoa só. Né? Nesse sentido de direitos, nesse sentido de liberdade, nesse sentido de igualdade, considerando toda a diversidade, né? A diversidade da raça, a diversidade do gênero, toda essa diversidade da fé, né, da religião, considerando a liberdade que as pessoas têm para viver todas as dimensões da vida, né, que traz a vida plena para todas as pessoas. E a outra é que quando Maria, né, a irmã de Lázaro, bem ousada, né, resolve romper com aquela restrição que existia para as mulheres ali na sociedade judaica, que seria o acesso ao conhecimento, né? E Marta fica incomodada com aquilo, aí Jesus lembra assim, não, Marta, veja, Maria está escolhendo a melhor parte para esse momento. Né? Faça também a escolha da melhor parte para você. Então, mulheres, né, escolham a melhor parte. Né? Qual é a melhor parte hoje para nós? Né? O que é que vai nos fazer bem? Então, assim, é a nossa luta no dia a dia mesmo. Né? Outro dia, a Vanessa, lá da diaconia, estava nos lembrando que a gente não quer sobreviver, a gente quer viver. Né? Nós queremos viver, nós não queremos, né, subsistir, a gente quer existir, a gente quer ser. Né? Então, e que a gente seja livre, tenha coragem, né? Mulheres de coragem, para viver a dimensão da liberdade que já nos foi dada. Amém. Outra coisa, Tamires.
Ela se empolgou, gente. Minha gente. Isso. Aí agora... eu preciso dar um recado institucional também, e muito importante, né? Que Diaconia tem nas suas redes, né? A campanha vai para a mídia, a campanha vai para o site de Diaconia. Então, acesse os materiais para conhecer melhor, né? Sobre o que é que a gente está tratando, sobre a divisão sexual do trabalho, o que é trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com essa nossa luta, e também repliquem, né, as nossas publicações, né, esse podcast, esse videocast no ar, replique, mande para suas colegas, suas amigas, e a gente vai cada dia mais viver a dimensão dessa liberdade. Perfeito. Obrigada demais, mulheres maravilhosas, pela participação. E você, né, que acompanhou até agora, faça como o Kézia disse, compartilhe esse vídeo com suas amigas, familiares, enfim, todo mundo. Corre lá no site da Diaconia, diaconia.org.br. Lá na aba Biblioteca vai ter o livreto, que a gente também preparou com muito carinho para vocês. E até a próxima! Vamos lá, agora eu quero todo mundo dizendo, hein, pelo fim da divisão sexual do trabalho. Primeiro eu quero dizer, compartilhe com seus maridos. Com seus maridos. Muito bem. Compartilhe com todo mundo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pelo fim da divisão sexual do trabalho. Um beijo, até a próxima.